Boa noite, pessoal. O ICL Notícias, segunda edição de hoje está no ar. Hoje, comigo, César Calejon. A gente tem muitos assuntos nessa última semana do ano, o ano acabando aí, pessoal. Então, no programa de hoje, a gente vai conversar com o Guga Noblar, vamos falar com ele um pouquinho a respeito do governo monitorando possíveis atos golpistas no próximo 8 de janeiro. Vamos falar com o cientista político Emir Sader sobre as novas maldades do Javier Milei na Argentina, aquele que celebrava a liberdade e agora veio com uma série de medidas draconianas com os argentinos. Vamos conversar também com o jurista, o Lênio Streck, que vai analisar as investigações da Polícia Federal para cima do Bolsonaro. A coisa está fechando aí, a gente vai falar ainda hoje um pouco disso com o jurista Lênio Streck, tá bom? Então, para começar aqui, eu vou chamar meu camarada Guga Noblar, não sei se ele já está pronto aí, tá aí o Guga. Salve, Guga, bem-vindo, Feliz Natal, querido. Feliz Natal, Calejão, essa audiência maravilhosa, tamo junto, né? Mesmo acabando o ano, não tem só motivos para comemorar. A gente sabe que tem notícia boa, tem notícia ruim, e a gente está aqui para comentar. É isso aí, Guga. Vamos começar por essa questão, o governo monitorando possíveis ataques golpistas na comemoração do 8 de janeiro. O Ministério da Justiça está monitorando em diversas frentes movimentações que possam eventualmente culminar em ataques antidemocráticos, né? A exemplo do que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, agora também nesse próximo dia 8 de janeiro de 2024. Em entrevista coletiva realizada hoje, nesta terça-feira, dia 26, o secretário executivo do Ministério da Justiça de São Paulo, Ricardo Capelli, ressaltou que as forças de segurança têm monitorado ameaças e possíveis ataques às instituições. Guga, como é que você enxerga isso, cara? Queria ter um comentário. Você acha que existe a possibilidade dos ataques se repetirem? Como é que você avalia tudo isso, cara? Eu acho que não vai acontecer nada. O governo, inclusive, está se preparando para isso. O que o governo está fazendo é montar um plano que eles querem apresentar até quinta-feira, integrado de ação entre polícia e ministérios, para prevenir qualquer possível ataque às instituições no dia 8 de janeiro, já que no próximo dia 8 de janeiro, ao contrário do dia 8 de janeiro deste ano, né, o próximo do ano que vem, não vai ter golpe. Vai ter sim uma celebração pela democracia. O Lula está fazendo questão de reunir os chefes dos poderes, o Rodrigo Pacheco do Senado, o Arthur Lira, todos os ministros do Supremo disseram que participarão desse evento e vai ser, portanto, um dia para celebrar a democracia. Claro que precisa se precaver, né? Precisa ficar esperto. Então, a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, ela está monitorando se tem de novo excursões, ônibus que estão vindo a Brasília. Porque ninguém, gente, vem a Brasília em janeiro. Janeiro todo mundo vaza de Brasília. Se tem ônibus vindo a Brasília no dia 8 de janeiro, é fumaça no ar, é sinal de que os golpistas estão de novo afoitos, se reunindo e tentando criar uma narrativa golpista, mas por hora é uma prevenção. O que eles estão fazendo é um trabalho de prevenção. O Ricardo Capelli, ele deixou claro que não há nenhum sinal ainda alarmante. Tem que só ficar de olho, tem que monitorar as estradas, por exemplo, e tem que fazer um plano de ação para evitar que essa turma tenha algum tipo de incentivo e queira fazer isso. Mas a previsão é de festa pela democracia e não de golpe. Acho que até porque também, né, Noblar, a punição que os golpistas do ano passado receberam também foi bastante pedagógica, né? As pessoas entenderam que, assim, olha, existem consequências. A gente não está num país em que você possa fazer o que você quiser alegando liberdade de expressão e, de fato, as pessoas pagaram, muita gente presa até hoje, então tem um efeito pedagógico. Com Antes de passar para certeza. ti comentar isso, eu vou ler aqui o que disse o Capelli, Noblar, aí você comenta em Claro. cima disso, cara. Ele disse o seguinte: o Brasil é um país livre, democrático. Manifestações são normais. O que a gente tem monitorado são ameaças, ataques às instituições. Até o momento, não há nada que preocupe. Reuniões técnicas serão feitas até dia 4 de janeiro, quando será assinado o plano para a segurança do dia 8.
que você acha, Noblar? Você já mencionou aí que você acha pouco provável, então, não existe nenhuma. Mas foi o que você falou agora, Calejão. É pedagógico o que está acontecendo com essa turba. Inclusive, estão passando, uma boa parte deles, os que foram condenados já pelo Supremo, passaram o Natal e passarão o Ano Novo na cadeia. Então, é pedagógico. Fora isso, o Jair Bolsonaro abandonou os golpistas, chamou de infiltrado, ficou tirando o corpo fora. Aquela turba toda que colocou a liberdade em xeque para tentar mantê-lo no poder, serviu de fato de bucha de canhão, foram feitos de otários. E é claro que isso também serve de aprendizado. Por mais que bolsonarista tenha que ter, né, uma pencha de trouxa, eles não vão chegar tanto de novo. Então, como o Bolsonaro não colocou a pele em perigo por eles, dificilmente eles vão colocar a pele em perigo pelo Bolsonaro de novo. Serviu como uma aula, de fato, tanto a prisão quanto o Bolsonaro ser um frouxo e tê-los abandonado. Agora, tem outro fato que também dificulta qualquer pretensão golpista. Isso, inclusive, foi falado pelo Capelli também. Desta vez, não há um secretário de segurança golpista em Brasília, no DF, no Distrito Federal. A gente tinha o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro, e depois virou o secretário de Segurança do Ibanez Rocha, governador aqui do Distrito Federal. Esse é um golpista, segundo pesa a investigação, inclusive está de tornozeleira eletrônica, e ficou muito tempo preso por isso. Então, não há, desta vez, um secretário de segurança permissivo que vá deixar Brasília ser invadida. Não há também uma cúpula da Polícia Militar que também foi permissiva. Dessa vez não tem mais isso tudo foi desarticulado. A cúpula da Polícia Militar foi presa também por participação no golpe. Então, desarticulou o secretário de Segurança com a polícia, que era o que permitia, e tem essa aula pedagógica da justiça sendo feita, botando na cadeia golpista, além do Bolsonaro, que é um frouxo. Então, não consigo ver como um grupo, de novo, tentar fazer aquilo que fizeram este ano. Ô Guga, e o governo também quer mobilizar a PRF, né, a Polícia Rodoviária Federal. A gente sabe que no ano passado, e principalmente durante a eleição, sob o comando do Silvinei Vasquez, a PRF agiu de uma maneira bastante complicada, tentou impedir, dificultar, no mínimo, que eleitores nordestinos chegassem às urnas. Como é que você acha que a PRF está pacificada? Agora a gente tem o inspetor Antônio Fernando Souza Oliveira, que está no comando da PRF, se eu não me engano. E como é que você sente essa questão, cara? Você acha que dá para confiar na PRF? Isso é uma questão resolvida? Gostaria da tua análise. Eu acho que depois de tirar do comando da PRF um bolsonarista nível Anderson Torres, outro golpista, o Silvinei Vasquez, que também está sendo cobrado pela justiça, que também está tendo que pagar por isso. Depois de tirá-lo desse posto de comando, as coisas mudam, o clima muda. Tem muita gente, inclusive da época do Silvinei, que era contrário a essas táticas dele. Parte do que está sendo usado contra ele na justiça foi delatado por pessoas que trabalhavam ao lado dele. Ele fez uma reunião com um grupo muito grande de diretores da Polícia Rodoviária Federal, e essa reunião ele acabou falando demais, se entregando demais. Muita gente que participou já foi ouvida pela polícia e muita gente entregou esse sujeito. Então, já tinha gente que era contrária. E agora a cadeia de comando, claro, não é golpista. E isso é muito importante. Então, eles farão, obviamente, eu creio, o trabalho que tem que ser feito, de monitorar as estradas, que é o que está sendo cobrado dessa vez, para ficar de olho e não deixar ou alertar se perceber que tem comboio de golpista de novo sendo armado para invadir Brasília. Agora, não há, por hora, esse sinal. É claro que tem um ou outro louco que sempre vai botar pilha e vai falar bobagem, mas tá desmontado essa possibilidade, na minha visão, por esses fatos que eu relatei, de não tem mais polícia, que vai estar do lado, não tem mais secretário de segurança, e os próprios bolsonaristas que sentiram na pele o peso da justiça. Não consigo ver isso acontecer. Quem não vai participar, olha que curioso, dia 8 de janeiro,
vai ser comemorado, então, a democracia, o dia da democracia, Lula, com todos os ministros, com alguns do STF, no caso, com o Rodrigo Pacheco, Arthur Lira. Agora, quem não vai participar dessa festa pela democracia? Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, esse que colocou como secretário da Segurança o golpista Anderson Torres, ele que foi inclusive retirado do comando do governo por um tempo, enquanto foi investigado por participação no golpe. Depois, ele ficou de janeiro a março, portanto, fora do governo. Esse sujeito, que também é um fraco, que permitiu já em dezembro do ano de 2022 que Brasília fosse quase sitiada pelos golpistas. Eles destruíram a cidade, tentaram invadir a Polícia Federal para retirar dali um indígena que também era político e também é pastor, esses indígenas fake do bolsonarismo. Eles invadiram, usaram esse dia, na verdade era o pretexto para o golpe. Em dezembro, a polícia de Brasília já tinha falhado, a cúpula da polícia já tinha permitido Brasília ser tomada por golpista em dezembro. E aí a culpa também, óbvio, já era desse sujeito que depois acabou reeleito. E aí em janeiro, mais uma vez. Então ele falhou, ou ele permitiu, 2 tentativas de golpe. O Ibanez, esse daí, covardemente, vai passar agora os próximos dias em Miami, inclusive o ponto turístico favorito dos golpistas, mais uma coincidência, e não estará no dia 8 nesta festa pela democracia. Esse Ibanez é uma vergonha, como diria o Boris Casoy. Boa. Ô Guga, e falando em férias, cara, hoje o próprio presidente Lula também começou as suas férias, que ele fica de férias até o dia 3 de janeiro. Ele está com a Janja na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. E hoje pela manhã ele teve uma reunião com os auxiliares próximos, né? Como é que você avalia isso, cara? São férias merecidas? Foi um bom ano para o governo Lula? Eu gostaria que você fizesse um arrazoado de como é que você sente esse primeiro ano de governo Lula e quais são as primeiras pedreiras que o Lula deve enfrentar, o governo deve enfrentar agora no começo de 2024, cara. Férias meia boca, né? Porque do dia 26, que é hoje, até o dia 3 dá exatamente uma semana. É aquela uma semana que todo mundo tem. O Lula vai trabalhar na virada do ano e no Natal. Então, assim, férias. Quando falo em férias, eu lembro do George Bush, filho, né? Esse é o rei das férias. O George Bush, presidente dos Estados Unidos, passava 30, 40 dias de férias. Aí sim, ele assumia e já estava de férias. Ele assumiu o mandato, tirou férias em questão de meses. Assim, era uma coisa patética. Ficava lá no rancho dele brincando de atirar. Agora o Lula vai passar uma semana descansando numa praia que já é um ponto de descanso de vários presidentes, né? Já virou tradição, né? O Fernando Henrique já passou férias nesta praia também, né? Eu acho que até o Bolsonaro, se eu não me engano, também usou esse mesmo local para descansar no ano passado ou no ano retrasado. É uma área militar, Noblar, a Marambaia? É militar, uma área né? controlada pelas Forças Armadas. Então, claro, é melhor para alguém que foi vítima de um golpe, de tentativa de golpe, e que tem um bando de maluco ainda, querendo de alguma maneira constrangê-lo, é melhor ele estar num local onde ele vai ter, obviamente, segurança e paz. Apesar disso, apesar de ser numa área militar, o Chupetinha, o Nicolas, ou a Nicole, aquele deputado que não se dá ao respeito, e que por isso a gente tem que falar assim dele, ele colocou nas redes dele que o Lula vai passar férias e botou o local. E aí você já vê ali militante da extrema-direita que segue ele sugerindo contratar alguém para atirar, um mercenário no caso, para ir atrás do Lula. Então você já vê que tem a extrema-direita tentando incitar ódio e perseguição ao Lula, mesmo estando num local privativo e resguardado pelos militares. Mas esse tipo de ameaça, mesmo que de internet, prova a necessidade de se estar num local restrito. E é, de fato, um local restrito. Não é o local preferido do Lula. O Lula prefere passar as férias na Bahia. Tem uma outra praia que o Lula vai muito e que também, enfim, é um local relativamente restrito. Só que o Lula já passou
se eu não me engano, foi o carnaval deste ano lá, e passou um outro feriado lá também, então, para não repetir pela terceira vez, ele optou por este local aí do Rio de Janeiro. Mas o favorito do Lula, na verdade, era a Bahia. E é óbvio que esse primeiro ano de Lula não há o que discutir, gente. A gente estava no fundo do poço. É claro que a gente está tendo uma melhora que é visível para qualquer um. Os índices socioeconômicos provam isso, tanto mais gente conseguindo emprego, ou mais gente conseguindo se alimentar, ou esses programas como o Desenrola, por exemplo, que veio para tentar fazer com que se dê um suporte exatamente àqueles que são muito menos assistidos pelo Estado e que têm dívidas que não conseguem pagar. Enfim, o Lula conseguiu, mesmo com um governo que teve como Congresso um grupo muito reacionário e fisiológico de deputados, mesmo com o Congresso mais reacionário e fisiológico talvez de todos os tempos, ele conseguiu negociar e colocar para frente, por exemplo, a reforma tributária, que era algo que estavam tentando aprovar há 20, 30 anos. Em um ano de governo Lula, ele fez muito, mas muito, mas muito mais do que os 4 anos de Jair Bolsonaro. Ele tem o que apresentar, ele tem dados para apresentar, ele tem conquistas políticas para apresentar, mesmo diante de um Congresso que tem como liderança Arthur Lira, o presidente da Câmara, que a gente sabe que só faz tudo na base da troca. Lula está conseguindo fazer política e está conseguindo levar o Brasil de novo ao progresso, que era o que a gente apostava e a gente está vendo. Concordo. Existem dados empíricos que demonstram isso. Você tem PIB, você tem uma reação econômica, você tem bolsa batendo a máxima histórica, você tem todo um resgate do posicionamento do Brasil junto à própria sociedade internacional. Então, independentemente de estar à esquerda ou à direita no espectro político ideológico, dados empíricos não mentem. Né? Por exemplo, eu trago um desses para vocês. Hoje, por exemplo, o Lula bateu o martelo e definiu o novo valor do salário mínimo, que passa a ser de R$ 1.412 a partir de janeiro de 2024, com pagamento para o mês seguinte, para fevereiro. Atualmente o mínimo está em 1.320. Então, se vocês pegarem todos os indexadores sociais, de PIB a índice de Gini, ao posicionamento, o nível de investimento da sociedade internacional no Brasil, o nível de protagonismo que o Brasil ganha no mundo, a partir desse momento, com a retomada do governo Lula, é indiscutível. É indiscutível que sim, houve problemas, tem uma série de coisas que precisam ser endereçadas, é isso que eu quero ouvir do Guga a seguir, o que ele entende que são os principais desafios do governo nesse ano. Agora, é indiscutível, inequivocamente, o governo Lula retomou uma série de questões que são importantes e fez um bom trabalho nesse primeiro ano, né, Noblar? O que te parece? Claro, fez, e o Lula sabe que 2024 ele vai ter derrotas também, mais uma vez, algumas derrotas programadas para conseguir outras vitórias mais adiante, que teve muita derrota aí do Lula que não foi para valer, ele vai ter, o maior desafio, obviamente, é seguir negociando com um Congresso tão fisiológico como esse, liderado por um grupo que a qualquer hora pode te trair, um grupo que não tem a menor sintonia ideológica com o governo, que só está ali exatamente para querer conquistar nachos do governo que possam permiti-los ter mais poder para depois eleger os grupos deles nas cidades, enfim, nos estados onde eles têm os grupos políticos deles. Então, é claro que é um jogo de interesse que é movido pela troca de cargos, pela troca, pela indicação em estatais. A gente sabe como é que é feito esse jogo, e é um jogo muito difícil de ser jogado. Eu acho que o grande desafio é esse, é continuar tentando aprovar aquelas medidas políticas que vão trazer crescimento econômico e que vão trazer algum conforto social com um grupo que faz tudo na base da
chantagem. É muito difícil lidar com o Arthur Lira, e o Arthur Lira ele tem um passado que a gente sabe, ele é ligado ao Bolsonaro. A qualquer momento, essa turba, eles podem trair esse governo. Então, é muito difícil governar com esse Congresso. Eu acho que o Lula conseguiu este ano e no próximo ano será de novo um grande desafio. Rodar a pauta contigo aqui, Guga. A gente vem acompanhando ao longo dos últimos dias aí o Zinho, esse miliciano que era super procurado, né, no Rio de Janeiro, e agora foi preso e segue preso no Rio. E o governador, o Cláudio Castro, que também pesa uma série de coisas contra ele. A gente viu na semana passada a Polícia Federal fazer busca e apreensão contra o irmão dele. E agora, ele foi preso ao se entregar para a Polícia Federal no último domingo. O Luiz Antônio da Silva Braga, que é o Zinho, conhecido como Zinho, líder da maior milícia do Rio, está isolado em uma cela de 6 metros quadrados e sem direito a banho de sol. Hoje, em audiência de custódia, a justiça decidiu mantê-lo na prisão. Como é que você gostaria de te ouvir a respeito? Por que esse cara se entregou? O que está em jogo aí? Existe o risco dele sofrer um assassinato por conta de queima de arquivo? Quero te ouvir a respeito, Noblar. O Ricardo Capelli, ao falar desta prisão do Zinho, né, ele inclusive é enfático nisso. Não tem como alguém com o poder do Zinho se entregar, a não ser que seja de fato a última alternativa. Ele já estava ali, claro, com a corda no pescoço. Não só ele, também membros da família. Óbvio que ele está com medo de morrer. E tem muito policial que faz parte da milícia e que está atrás dele, sim. Foi por isso que ele se entregou. Por incrível que pareça, neste momento ele está mais seguro na mão do Estado. Então a vida dele está mais segura se entregando ao poder público. Foi o que ele fez. Agora, alguém muito poderoso, como você falou, o líder daquela que é considerada hoje a maior milícia do Rio de Janeiro. É uma milícia que vem daquele grupo que originou a chamada Liga da Justiça. Liga da Justiça foi um grupo de milicianos muito famoso do Rio de Janeiro, que no ano 2000, entre 2000 e 2010, mais ou menos, basicamente todos os líderes foram sendo presos, até que o irmão mais velho do Zinho, que era o Carlinhos Três Pontes, que era da comunidade da favela Três Pontes, em Santa Cruz, ali na zona oeste do Rio de Janeiro, ele que fazia parte também da Liga da Justiça, com a prisão dos líderes, passa a liderar esse grupo. E esse grupo passa a se chamar A Firma, muda de nome, já que mudou as lideranças. Ele é morto e aí assume o outro irmão do Zinho, que se chamava Wellington, mas que o apelido era Eco. E aí o grupo passa a se chamar Bonde do Eco. O Eco foi, talvez, o maior miliciano da história do Rio de Janeiro. E ele, de fato, fez essa milícia ganhar essa proporção de ser considerada a maior do Rio de Janeiro. Expandiu, foi para a Baixada Fluminense, pegou basicamente toda a zona oeste do Rio. Ele controlava uma área de 1 milhão de pessoas, o Eco. E ele conseguia unir os criminosos. Ele conseguia, de alguma maneira, fazer com que não tivesse grupos rivais em guerra como há hoje. Aí, quando morre o Eco, aí é que o pau começa a comer. Ele morreu, se eu não me engano, em 2021, faz pouco tempo. E aí sim assume o Zinho, o Luizinho, que vira Zinho ao longo do tempo, que vem de Luizinho, né? E o Zinho, quando ele assume, ele acaba rachando com o Tandera. O Tandera era quem fazia o braço armado do grupo. Era o cara que invadia os morros, que invadia as favelas, que invadia as regiões ali da Zona Oeste. O Tandera e o Zinho eram os principais nomes abaixo do Eco. E aí, quando o Eco morre, esses dois que já não se davam bem, o Zinho lavava basicamente dinheiro do grupo, o Tandera fazia o pau torar, e aí os dois se tornam rivais e o pau passa a comer no Rio de Janeiro. Outros grupos também passam a se formar de milicianos que antes estavam no guarda-chuva do Eco. Então a morte do Eco é meio que o ponto-chave para desencadear a batalha, a guerra entre os grupos milicianos. É essa que a gente está vendo ser travada e que levou à morte dos médicos, inclusive o irmão da Tabata, aqueles médicos assassinados, confundidos com miliciano.
Da Sâmia. Desculpa, da Tabata não, da Sâmia. Então, aquela morte dos médicos tem também a ver com isso, com essa história toda, essa guerra que passa a se travar entre milícias, entre narcomilicianos também. E aí, na hora que morrem os três, médicos, o governador do Rio de Janeiro coloca como missão prender o Zinho, o Tandera, que são os dois que estavam abaixo do ECO, e também o Abelha. O Abelha é do Comando Vermelho, foi ele que uniu o tráfico com a milícia. O Abelha é muito poderoso hoje no Rio de Janeiro. Ele conseguiu fazer essa união, fazer a narcomilícia, e ele é muito forte, portanto, por conta disso. E aí agora são esses os alvos. O Zinho foi preso. Tem ainda o Tandera, tem ainda o Abelha, mas o que mostra a prisão deles é que a família Braga, que comandou ou comanda por 10 ou mais de 10 anos já a maior milícia do Rio, que foi essa que veio da Liga da Justiça, esse grupo, pelo jeito, acabou. Até porque o outro que estava na sucessão da família, que era o Faustão, o sobrinho do Zinho, ele foi morto numa dessas ações recentes, para tentar pegar o grupo do Zinho, depois da morte dos médicos. O Zinho tocou o terror no Rio, que foi aqueles ataques, o maior ataque da história do Rio de Janeiro, a ônibus, né? Incendiaram vários ônibus agora, final de outubro deste ano, por conta da morte do Faustão, que era o sobrinho dele, quase um irmão dele também, criado junto com ele. Então, como morreu o Faustão, morreram os irmãos, e ele está preso, é o fim, pelo jeito, da dinastia, que é o nome da operação da Polícia Federal, dinastia. Dinastia 1, Dinastia 2, para acabar com esse grupo. É o fim, pelo jeito, da Dinastia Braga, nas milícias do Rio. Perfeito. E ainda no Rio, para encerrar contigo, Guga, a gente tem, após ser alvo dessa ação da Polícia Federal, como eu comentei, no âmbito de uma investigação sobre desvios da assistência social do Rio de Janeiro, o governador, o Cláudio Castro, do PL, ele precisou recalcular a rota dele nesse fim de ano, né? O caso ligou um sinal de alerta ao próprio Cláudio Castro, que cancelou uma viagem marcada que ele faria à China, agendada para o dia 3 de janeiro. Após essa visita de caráter oficial ao país asiático, ele iria passar férias com a família nos Estados Unidos e voltaria só no fim do mês. Segundo aliados, porém, ele preferiu adiar os planos. Como é que você avalia isso? O cerco está se fechando pro Cláudio Castro, cara? O Cláudio Castro, ele já vem de um grupo político completamente manchado, aí sobrou ele ali, virou governador, agora tá ele no centro do furacão, mas quem vem de uma árvore podre, de um grupo que se manteve no poder no Rio de Janeiro, exatamente porque se moveu de maneira subterrânea, com acordos muitas vezes antiéticos ou até criminosos, é claro que uma hora essa lama, a sujeira, a podridão também vai bater nele. Talvez tenha me surpreendido a demora em se ter uma operação contra o atual governador do Rio, desse porte. Então, a surpresa mesmo é a demora, porque ele veio de um grupo manchado. E o que sobra para o Rio de Janeiro? A reputação do Rio de Janeiro, como sempre, a reputação política do Rio de Janeiro indo para o saco, né? Indo para o lixo. O Rio de Janeiro batendo recordes e recordes de governadores que acabam metidos no chilindró. Ele não foi metido ainda, mas corre risco. E a gente tem no passado vários outros, né? De Garotinho a Pezão, passando por Sérgio Cabral. Então, pelo jeito, a única pessoa que foi governador, no caso, governadora do Rio, e que não tem uma ficha criminal e que não parou atrás das grades ou que não está sendo investigada para parar, é a Benedita da Silva, né? Saudosa Benedita. Noblar, obrigado, querido. A gente se vê ainda essa semana, acredito, né, que você ainda também está na escala aqui, Claro. ou você também está, né? Tamo junto. Valeu, querido. Então, nóis, obrigado por hoje, um abraço grande, um beijo. Tamo junto. Até amanhã. Obrigado, Noblar. Valeu, galera. Valeu, tchau, tchau, querido. Gente, a gente segue aqui. Eu tenho a honra de convidar o querido Emir Sader. Não sei se ele já está pronto aí, produção, para a gente colocá-lo no ar. Professor Emir Sader, vocês me avisam se ele estiver pronto. A gente vai conversar um pouquinho com ele aqui a respeito. A produção está me dizendo aqui que a gente está testando, tá bom, gente? O áudio dele. E eu vou trabalhando com vocês aqui. Assim, vocês me avisam, produção, assim que o Emir Sader estiver pronto,
que a gente puder trabalhar aqui. Eu vou chamar a notícia com vocês, que é o seguinte, gente. Vocês lembram de um candidato argentino que prometia liberdade e falava um palavrão em seguida? Vocês lembram, né? Que ele dizia liberdade e falava um palavrão, né? Muito bem. Esse senhor, Javier Milei, como a gente sabia, se tornou presidente da Argentina e agora a gente tem uma série de catástrofes literalmente acontecendo, tá? A gente tem o Javier Milei, por exemplo, essa é a primeira notícia que eu trago para vocês hoje aqui. Ele vai cortar milhares de funcionários públicos, o Javier Milei. Uma série de coisas acontecendo, o preço da gasolina subiu absurdamente, o preço dos alimentos subiu absurdamente, você tem toda uma espécie de convulsão social começando a se organizar no país, né? Porque você imagina, gente, só para colocar isso em perspectiva, para a gente entender com maior propriedade o que está acontecendo na Argentina, você imagina que de um dia para o outro assume uma espécie de Jair Bolsonaro deles, e o que você gastava, por exemplo, 200, 300 reais para abastecer o tanque do seu carro, só quase dobra. E aquilo que você gastava, por exemplo, 500 reais para fazer mercado, vai para 1.500 reais. E você começa a ter todo tipo de medida absolutamente draconiana, no sentido de coibir que as pessoas sequer reivindiquem os seus direitos, que elas manifestem, né? Isso aí era o que estava sendo proposto como liberdade. Ele se vendeu, ele é eleito à presidência da República com esse mote da liberdade, falando um palavrão em seguida que eu não vou repetir aqui para vocês, mas que vocês seguramente sabem do que eu tô dizendo. Então, aí agora a gente tem a produção, posso chamar o Emir? Aê. Olá, professor Emir Sader, sociólogo, cientista político. Prazer falar com o senhor. Obrigado por aceitar o nosso convite das lives de fim de ano do segunda edição. Prazer falar contigo, querido. Obrigado, César. Um bom fim de ano para vocês. Para o senhor também, Feliz Natal. Emir, vamos começar aí. A gente tem o governo do Javier Milei anunciando hoje que não irá renovar, portanto, o contrato de funcionários públicos com menos de um ano de trabalho. São entre 5 e 7 mil funcionários federais que não têm contrato renovado, portanto. Isso faz parte do plano Motosserra, uma série de outras medidas draconianas que ele está adotando e que a gente sabe que de muitas maneiras também não vão parar por aí. Ele vai tentar impedir que os argentinos sequer tenham o direito de se manifestar. Como é que o senhor avalia isso, professor, nesse contexto geral do que é o governo do Milei na Argentina? Bom, ele está sendo o mais coerente dos políticos neoliberais. Estado mínimo estrito sensu. Esses de hoje... Professor, eu não sei, o senhor está me ouvindo, não? Porque eu acho que eu perdi o seu áudio, eu não sei se o público nos ouve. O senhor está ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Produção, se vocês puderem me informar se o áudio dele tá normal, acho que não, né? Porque vocês tiraram, a gente perdeu o áudio do... Vamos ver agora se a gente consegue retomar. Não, eu continuo sem o seu áudio, professor. Não sei se o senhor puder, se o senhor estiver me ouvindo, tente se desconectar e reconectar. Vamos ver se a gente consegue retomar com o professor Emir Sader para a gente ouvir a avaliação dele. Eu concordo, ele disse que ele está sendo absolutamente coerente. O Javier Milei não escondeu, né? Ele não escondeu de absolutamente ninguém que ele faria o que ele está fazendo, assim como o próprio Jair Bolsonaro, gente, isso também vale a pena ser dito, não escondeu de absolutamente ninguém que ele faria, né, o que ele fez. Então, o Milei, ele está sendo coerente considerando
a assinatura desse decreto para dispensar os funcionários públicos na Argentina. Ele está sendo coerente quando ele diz que ele iria adotar medidas absolutamente draconianas de corte neoliberal, e o povo argentino vai ter que arcar com as consequências de eleger um sujeito alucinado como esse, que diz se consultar com o espírito do próprio cachorro falecido para atuar no que diz respeito à tomada de decisão à frente do governo do próprio país, ou enquanto figura pública para todos os efeitos. Então, vocês imaginem que se você vai numa entrevista de emprego, tá? E você diz que você fala com o seu cachorro para te orientar, considerando a sua tomada de decisão, muito provavelmente você perderia a vaga no mesmo momento. Na Argentina, o povo argentino achou por bem eleger o Javier Milei à presidência da República. Então, essa decisão dele, que assinou esse contrato para dispensar funcionários públicos que foram contratados esse ano, tem efeito para os contratos assinados a partir do dia 1º de janeiro de 2023 e que expiram agora no fim do ano. Essa medida foi publicada hoje no Diário Oficial do país. São cerca de 7 mil pessoas que estão nessa situação e que não vão ter os contratos renovados, né? Segundo a própria imprensa argentina. Agora parece que eu escuto o professor Emir Sader de novo. Professor, gostaria da sua análise. O senhor me dizia que ele está sendo coerente considerando a própria política neoliberal segundo a qual ele se subscreve, né? Não só absolutamente coerente, como o mais consequente na aplicação das políticas neoliberais. Está levando estritamente a sério a ideia do Estado mínimo. Esses que foram mandados embora hoje foram contratados nos últimos 4 anos pelo governo do Alberto Fernandes. Mas ele já anunciou que vai mandar mais gente embora, especialmente os que foram contratados pelo kirchnerismo, quer dizer, ao longo de um período mais ou menos longo. Quer dizer, a ideia do Estado mínimo, daquela motosserra lá, está sendo colocado estritamente em prática, né? E ele, além do mais, suspendeu todas as obras públicas programadas, o que significaria o cancelamento da contratação de 50 mil pessoas, né? Quer dizer, está cortando, sem limites, né? E o senhor acredita, essa eu acho que é uma ponderação que eu quero fazer com o senhor no nível sociológico mesmo. O senhor acredita, pelo nível das manifestações, por tudo que já surge nesses... Ele tem 2 semanas de governo agora e já houve manifestações importantes. Me parece que, principalmente, o peronismo tem uma penetração bastante expressiva, considerando a capacidade de organizar piquetes e protestos. O senhor acredita que ele será capaz de concluir os 4 anos de governo? O senhor vê risco para que ele caia antes disso? Como é que o senhor avalia tudo isso, professor? Ninguém diz que ele vai terminar o mandato. Agora, também ninguém diz como é que ele vai sair, né? Ele tem uma vice-presidenta que é não menos desvairada do que ele. Agora, é óbvio que se ele caísse, já seria um baque muito duro, né? Ele é o líder desse processo, certamente, né? Agora está em questão já a legalidade ou não dos decretos que ele mandou. Hoje o Congresso começou a discutir. Ele mandou para o Congresso uma proposta, mas que são apenas algumas mais suaves, digamos, das medidas que ele tá propondo. Mas ele não tem maioria nem no Senado nem na Câmara. Primeira vez que acontece isso na Argentina. Então, o mínimo que vai acontecer é que essa discussão no Congresso vai se alargar até o fim de janeiro e certamente não serão aprovados. Aí vamos ver a atitude que ele vai tomar, porque ele dizia que passaria isso de qualquer maneira, né? Que o decreto dele teria uma validade de qualquer... É uma situação judicialmente, legalmente muito esdrúxula, porque ele colocou aqueles decretos, definiu aqueles decretos que estão valendo até serem inviabilizados, ao mesmo tempo, ele mandou alguns para o Congresso, que é uma espécie de confissão, que ele não vai tentar passar tudo, mas são apenas alguns e mais suaves. E é provável que não sejam aprovados. Mas, enquanto isso, o que acontece? Está valendo o que ele decretou. E, certamente, pelo menos ao longo de todo janeiro,
vai estar em discussão a validade ou não do que ele está querendo. Ele não tem maioria nem no Senado nem na Câmara. Perfeito. E eu vou ler algumas perguntas interessantes do chat aqui. Por exemplo, o Luiz Felipe Soares pergunta: professor, o senhor acha que tem risco de o Milei fechar o Congresso da Argentina? Eu acho que esse nível de desvario não vai ter, porque isso ele sabe que não tem força. Agora, vai ser um choque institucional aberto. Não vai ser aprovado o pacotaço deles, e aí? O que ele vai fazer? Realmente coloca no horizonte a possibilidade dele tomar uma atitude mais brusca, né? Mas provavelmente até lá, fim de janeiro, ele vai ter se enfraquecido, não só pelas manifestações, mas pela expressão aberta de quem não tem maioria. Então, vamos ver o que ele pode ter pronto, né? Mas ele não tem apoio militar, não tem a força institucional para tentar alguma coisa dessa ordem. Mas vai ser uma bordoada forte não ser aprovado esse pacote. Perfeito. Professor, vou rodar a pauta com o senhor aqui. Vamos falar um pouquinho do genocídio israelense em Gaza. A essa altura, a gente já tem mais de 20 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde palestino. Mais de 70% das vítimas são mulheres e crianças. A gente viu ataques acontecendo durante o dia de Natal, inclusive. E a gente tem agora brasileiros repatriados, né, ou um outro grupo de brasileiros que estão sendo repatriados de Gaza, chegando no país. Então, é um voo com 21 brasileiros que estão sendo repatriados da faixa de Gaza. Esse voo pousou hoje no aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas, São Paulo. E os passageiros estão no Brasil desde sábado, dia 23, quando desembarcaram em Brasília, no Distrito Federal. Eles fazem parte do terceiro voo de repatriação de brasileiros que estavam na área afetada pelo genocídio de Israel em Gaza. Como é que o senhor avalia a posição, sobretudo, eu gostaria de ouvi-lo de uma maneira mais ampla, professor, como é que o senhor avalia o que acontece hoje em Gaza e como é que o senhor avalia a posição do Brasil nesse contexto, por favor? Bom, a pergunta que se coloca é quem vai segurar o genocídio que o Netanyahu está colocando em prática. É brutal, são as cenas mais brutais que a gente pode ver hoje no mundo, as crianças palestinas. Ele diz que vai exterminar com Hamas. Na verdade, está na prática tentando exterminar com o povo palestino. E é uma coisa brutal, pouquíssimo apoio, se é que tem, internacional, mas, ao mesmo tempo, nenhuma instância, nenhum organismo internacional se coloca a possibilidade de frear, inviabilizar essa matança, genocídio brutal. Israel já tinha exercido a sua violência de múltiplas maneiras, mas nunca de forma tão sistemática e tão dirigida para crianças e mulheres. É uma monstruosidade o que está acontecendo lá, e nenhuma instância internacional se coloca a responsabilidade de tentar brecar isso, né? E eu acho importante salientar, gostaria de ouvir do senhor também, professor, que existe uma dimensão geopolítica muito clara por trás disso. Pouco antes do genocídio israelense começar, o Netanyahu vai à Assembleia Geral das Nações Unidas com um mapa naquilo que ele chama de um novo desenho do próprio Oriente Médio. Uma série de coisas aconteceram ao longo dos últimos anos, então existe uma disputa ali que visa principalmente estabelecer uma rota comercial que seja capaz de rivalizar com a nova rota da China, a rota da seda, e existe a intenção muito clara que os estadunidenses sejam capazes de fornecer óleo e gás para a Europa em detrimento da Rússia, por exemplo, porque a gente viu que o Nord Stream 1 e 2, os gasodutos russos que forneciam gás para a Europa foram sabotados, foram misteriosamente sabotados e explodiram. E a gente tem, portanto, toda uma questão agora do exército israelense aniquilando o povo palestino e querendo empurrar principalmente o povo da faixa de Gaza para o deserto do Sinai, no Egito, e o povo do West Bank, da Cisjordânia, perdão, para a Jordânia.
Como é que o senhor avalia isso? Parece que existe um... Fala, tudo que Israel fazia, já é monstruoso. Eu estive na Cisjordânia e os palestinos cobrem com redes as ruas que ainda estão sob controle deles para se defender do lixo que os israelenses jogam nas ruas da Cisjordânia. Já não basta a monstruosidade dos muros que eles construíram, né? A quantidade de pessoas que eu vi, senhoras idosas, que para visitar o parente que mora do outro lado da rua, tem que dar uma volta enorme, passar pelo controle de jovens judeus, que antes, inclusive, moravam na Rússia, para poder dar a volta e visitar vizinhos que estavam do outro lado da rua. É a monstruosidade esse muro que eles fazem e todas as consequências que tem. Agora, inclusive, na Cisjordânia já tem enfrentamentos mais abertos. Antes não dava para chegar em Gaza, mas dava para chegar à Cisjordânia. Eu cheguei no aeroporto de Israel, tinha feito a reserva de um hotel em Jerusalém, como se eu fosse para lá, saí, os palestinos me recolheram e eu fiquei o tempo todo na Cisjordânia. Mas agora nem isso é possível, está cada vez mais cercada a Palestina, né? E com combate já dentro da Cisjordânia, né? Tremendo o que está acontecendo lá, tremendo. Professor, eu gostaria de aproveitar a vossa presença para que o senhor explicasse um pouquinho, porque às vezes a gente fala de um estado de apartheid, por exemplo, e as pessoas não têm a real dimensão do que isso significa. Elas não têm a real dimensão de que existe um ordenamento jurídico para, por exemplo, palestinos e outro para israelenses. Elas não têm a dimensão de que existem lugares e estradas que os palestinos simplesmente não podem acessar. Elas não têm a real dimensão de que crianças palestinas com 12 anos podem ser presas sob um instrumento que se chama prisão administrativa. Significa que você não tem que alegar absolutamente nada para prender uma criança de 12 anos. O senhor que já esteve na Cisjordânia, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais da brutalidade que é um regime de apartheid, por favor. E vamos voltar à questão política de fundo, né? A decisão de 2 estados, ninguém batalha para colocar em prática, quer dizer, ela não é obedecida por Israel, e aí? E aí? Não teria havido nenhum desses conflitos se houvesse já o reconhecimento que o Lula e o Brasil sempre têm reafirmado. Você colocou essa questão, eu acho que a posição da política internacional brasileira é absolutamente correta na questão da Palestina, e o Lula tem reiterado sempre que a questão de fundo é a existência de 2 estados, coisa que não tem nada que possa indicar que se está nessa direção, né? Então, estar lá é estar, como eu falei, além dessas coisas de humilhação que eles têm, ter que passar sempre por controles internos na Cisjordânia, né? É uma situação tremenda. A gente pode circular para lá e para cá, mas frequentemente tem que passar por controles, né? Então de fato além da não obediência à ideia de um Estado palestino, existe uma semi-ocupação da própria Cisjordânia, né? Que são os conhecidos checkpoints. Me parece que sim. Que estão com os melhores territórios da Cisjordânia, né? Para eles. Exatamente. E me parece que, inequivocamente, o que a gente assiste em pleno século XXI é um processo de colonização. É um processo que remete às práticas mais bárbaras e mais duras da colonização, por exemplo, que foi feita ao longo dos séculos passados em diferentes partes do mundo. Agora, professor, gostaria de discutir com o senhor também, e quero lhe ouvir a respeito disso, porque as principais democracias ocidentais apoiarem o genocídio do povo palestino, quando você tem 20 mil mortos, 70% são crianças e mulheres, de alguma forma desmonta aquela falácia segundo a qual as democracias liberais do Ocidente prezariam pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, seriam regimes mais razoáveis na forma como se conduzem junto à própria sociedade internacional. Isso desmonta esse preceito, não? Como é que o senhor avalia isso? As declarações
diz que a guerra dele não é com Hamas, é com o povo palestino, significaria exterminar com o povo palestino, na verdade, né? E está fazendo sistematicamente, né? Os bombardeios deles são sistemáticos, são diários, são brutais, né? A gente até se pergunta quando está lá por que não há uma reação, digamos, de terrorismo palestino como resposta às situações de humilhação. É uma contenção enorme da parte deles para não responder da mesma maneira que Israel age, né? É claro que quando fazem isso a resposta é mais brutal ainda, né? Mas na verdade o mundo está assistindo tranquilamente o maior massacre do século XXI e que a quantidade de mortos sobe exponencialmente, né? A foto das crianças palestinas mortas ou sobrevivendo são as fotos mais brutais da contemporaneidade. Concordo com gênero, número e grau. Professor, vamos rodar a pauta um pouquinho com o senhor aqui. Eu quero falar, a gente teve, por exemplo, uma questão muito forte, que envolve uma questão muito delicada, no qual uma jovem perdeu a vida essa semana por conta de notícias falsas que foram veiculadas nas redes sociais. Há muito tempo, agora, a gente, principalmente o campo progressista, vem insistindo, uma boa parte, pelo menos, do campo progressista, vem insistindo que a gente precisa trabalhar a regulamentação das redes sociais, né? Como é que o senhor avalia isso? Como é que, no nível sociológico, enquanto sociólogo, como é que o senhor entende essa questão? O acontecimento foi brutal. Sim. O acontecimento foi brutal e ele foi se desenhando ao longo do tempo, né? As reações, até que chegou a situação dramática do suicídio dela. Mas, diante dos olhos de todo mundo, inclusive dos meios de comunicação, foi se vendo desenhar essa circunstância, né? Não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. E mesmo a reação do governo é necessário regulamentar. Mas qual é a iniciativa concreta? O que vai ser mandado para o Congresso? Que postura o governo tem em relação à regulamentação, né? Qual é a regulamentação que o governo está propondo, né? Então, acabou passando essa coisa também tranquilamente diante dos olhos da mídia em geral e da política brasileira, né? Faz parte da política brasileira a questão da regulamentação indispensável e urgente dos meios de comunicação. Professor Emir Sader, muito obrigado pela presença. Diga, o senhor quer complementar? Deixa eu aproveitar para mostrar a nova edição do meu último livro. Por favor, querido. Lula e a Esquerda do Século XXI. Neoliberalismo e pós-neoliberalismo no Brasil e na América Latina. Publicado pela nossa editora, do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ. Esta é a segunda edição do livro, que já foi publicado em vários outros países. Lula e a Esquerda do Século... Não é sobre o Lula, é sobre a esquerda brasileira e o Brasil. Tá? E as pessoas que quiserem adquirir, professor, olha, como é que elas fazem? Entre outros lugares, está na Amazon. Está em várias livrarias, mas está na Amazon como forma de acesso mais direto para comprar. Perfeito, querido. Repete o nome do título para as pessoas pesquisarem, então. Qual é o nome do título do livro? Lula e a Esquerda do Século XXI. Tá aí, Lula e a Esquerda do Século XXI, novo livro do professor, sociólogo, cientista político Emir Sader. Obrigado, querido. Feliz Natal para o senhor. Obrigado pela participação hoje no N2. Foi uma honra recebê-lo, professor. Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço, querido. Feliz Natal. Obrigado. Gente, vamos chamar outro craque aqui agora, que eu tenho a honra de receber, o Lênio Streck, jurista Lênio Streck. O Lênio vocês todos já conhecem, ele dispensa a apresentação, é um craque aí da casa, está sempre aqui com a gente. Lênio, Feliz Natal, querido. Obrigado por aceitar o nosso convite. Opa, Feliz Natal, próspero, venturoso e etc, etc, ano novo, né? E um abraço para o Emir, porque não sei se ele já saiu, mas eu converso com ele de vez em quando, sou fã dele.
Que bacana. Lênio, vamos trabalhar aqui essa notícia da PF preparando o indiciamento do Jair Bolsonaro. Então, a Polícia Federal está trabalhando para concluir, portanto, no início desse próximo ano agora, os inquéritos das fake news e das milícias digitais que miram os núcleos político e econômico do bolsonarismo. A avaliação dos investigadores é que já há elementos suficientes, já existe materialidade jurídica para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro por delitos cometidos ao longo dos últimos 4 anos. Mas os tipos desses crimes só serão definidos com a finalização em conjunto de todas as linhas de investigação envolvendo o ex-presidente. Lênio, queria te ouvir. Como é que você entende isso? Você acha que isso deve avançar? Existe a chance do Bolsonaro ser preso, que é a pergunta que todo mundo se faz nesse momento. Quero te ouvir a respeito disso, por favor, querido. Olha, César, antes à tarde do que à noitinha, né? Como se diz. Depois de um ano e não se sabe bem o que tem aí, só o que nós sabemos mesmo é o que não foi feito, que é o indiciamento e outras providências, né? Por exemplo, são várias frentes contra o Bolsonaro. E eu sou muito cético com relação a essa questão do sistema de justiça com altas autoridades. Eu sou cético com a cassação do Sérgio Moro, sou cético com a condenação do Silvinei. Todas essas coisas são, para mim, eu pago para ver. Eu sou bem São Tomé, já que estamos em datas religiosas, eu sou bem São Tomé. Por exemplo, essa senhora que está aí, que está envolvida com a questão das joias e outras, e ganha título de cidadã por aí. O Bolsonaro, que lépido e fagueiro, anda pelo Brasil lá fora e continua falando como se ele não fosse inelegível, vai até o exterior e por pouco não sai na foto com o Milei e continua com um grande séquito de seguidores. O sistema falhou com relação a ele. Isto, digamos, é uma conclusão que nós podemos tirar. Antes à tarde do que à noitinha, antes tarde do que nunca, mas com certeza com atraso. O sistema já falhou. O sistema sai atrasado, portanto, o sistema tem que acertar tanto, César, para tentar. Ele não pode errar agora, porque os erros ele já cometeu esse ano, pelo atraso, pela leniência, pelo modo que isso foi feito. É imperdoável que uma máquina enorme leve 1 ano, porque tem coisas anteriores a isso que já estavam sendo investigadas. Então, tudo isso leva. E aí é o seguinte, por que 1 ano é ruim? Como diz a famosa música do meu tempo, você é mais jovem, uma música italiana, né? Tornerò, 1 ano é como um século. E, às vezes, 1 ano é como um século. Por quê? Porque ele afasta, aos poucos, o requisito da prisão. Porque a prisão, ela cabe e mais facilmente para justificação quando ela está no calor da coisa, quando você pode, por exemplo, mexer com a prova pela sua importância. Por exemplo, o réu é um sujeito poderoso, por exemplo, o ex-presidente da República. Todavia, passou 1 ano e a polícia pôde investigar. Quem vai justificar, por exemplo, em março, porque o Brasil não funciona dezembro, janeiro e fevereiro, praticamente, quem vai justificar em março a temporalidade dos atos, etc. Muito difícil. E aí depois vem toda uma questão. O processo vai andar naqueles passos brasileiros. Você acha que o ano 2024 conseguem terminar um processo como esse? Muito difícil. 25,
25, talvez uma condenação, venha um recurso. Se a condenação for do próprio Supremo, o recurso é mais difícil, é não. Agora, se for em primeira instância, por exemplo, dependendo desses crimes, alguns serão na primeira, outros serão no Supremo, dependendo aonde que está engatado, tudo isso é uma questão técnica, isso pode ir para as calendas, né? Leva anos esse tipo de coisa. Tudo porque quando o réu está preso, anda mais rápido, porque o sistema tem que fazer mais rápido. Veja, quando o Lula foi preso, o sistema andou rapidissimamente. Lembra disso? Pois, nesse caso aqui, Bolsonaro está solto, não é nem indiciado. Portanto, eu vejo com muita preocupação o quadro que se arma daqui para frente. Eu não tenho nenhum otimismo com relação a isso. Lênio, e eu lembro nos meses anteriores, que você criticou de alguma forma a inação do próprio Ministério Público. Isso. E você salientou a importância de que o Lula apontasse com a maior celeridade possível o novo PGR. Agora a gente tem o Paulo Gonet aí. Como é que você avalia o Paulo Gonet e nesse novo contexto do indiciamento do Jair Bolsonaro? Como é que você avalia a própria atuação do Gonet à frente da PGR nesse momento? Bom, ele já chega com um ano de atraso nisso, né? Então, ele precisa receber todo esse material, ele precisa separar aquilo que é da primeira... por exemplo, tem coisas de fake news que estão engatados no inquérito mãe, aquele grande inquérito, coisas do golpe que são engatados nesse grande inquérito. Agora, a questão das joias não é da atribuição do Gonet. A questão das joias, ao que me consta, a questão das joias envolve a justiça comum, a justiça de primeira instância, porque ele não é mais presidente da República, o Bolsonaro. E isso não tem nada a ver com o golpe, a menos que se consiga, mas aí é uma questão muito difícil, que o dinheiro das joias e tudo isso tem a ver com... Eu acho que aí é meio conspiratório, é mais difícil. O dinheiro das joias era para botar no bolso mesmo de alguns, era mais simples. E é uma questão que está ligada ao Ministério Público de primeiro grau. O Ministério Público que está atrasado nisso também por uma razão política institucional, que o Ministério Público perdeu o seu espaço nessa questão da delação, né? Porque o Supremo, por razões do tipo, eu sei o que você fez no verão passado, o Ministério Público acabou perdendo no Supremo Tribunal o seu protagonismo nas delações, a começar pelo voto Fachin e tal, e o Supremo já por maioria de votos disse: a Polícia Federal pode fazer sozinha a delação, tem autonomia para isso. O Ministério Público teve uma perda enorme nesse sentido. É muito difícil o Ministério Público recuperar isso. Uma das tarefas do Gonet é recuperar o protagonismo do Ministério Público nas delações, que ele perdeu, e acho que o Gonet tem chance de fazer isso, pelo seu prestígio pessoal, etc., relações com o Supremo, e é uma boa tese, não é ruim, a tese tem um bom direito, acho que o Ministério Público é o protagonista disso. Agora, se ele agiu mal, etc., ele já foi até punido, e quem se pune é a sociedade, porque o Supremo tirou dele esse protagonismo. E agora, por exemplo, essa é muito boa, César, o nosso telespectador vai sacar, por exemplo, se o Ministério Público fosse efetivamente o protagonista dessa delação, teria demorado tanto quanto a polícia tem demorado, 4, 5, 6 meses. Veja, Cid foi preso em março. Depois veio abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. São 9 meses, uma gestação
E aí eu chamei isso, né, eu acho que você sabe, eu chamei essa delação do Cid de delação Sherazade, a delação das 1001 noites, que não termina nunca. Cada dia parece que o Cid diz, para amanhã eu tenho mais. E os caras, oba, oba, oba. E assim ele vem e vai levando, e não termina nunca essa delação. Agora, pelas notícias hoje, parece que a delação está ligada com outras questões que a Polícia Federal quer fechar tudo junto. Cara, algumas questões das joias são independentemente das outras. Já devia ter denúncia criminal com relação a isso. E outra, delação. Delação é um negócio jurídico. E é mesmo, a gente chama tecnicamente de negócio jurídico, em que eu entrego uma mercadoria e recebo um valor. Qual é o valor? Vou receber menos pena e etc, etc. Que mercadoria eu entrego? Coisas que interessam ao Estado, à polícia, ao Ministério Público. Até agora, a gente não sabe bem efetivamente o que ele está entregando. Então, a gente quer saber, por exemplo, se ele entregou coisa boa. Essa coisa boa já não devia ter denúncia criminal contra quem daquilo que o Cid entregou? São mistérios que nós, aqui, como olheiros da República, estamos louquinhos para saber o que é. O que nós temos é muita especulação. Lênio, vamos girar um pouquinho a pauta contigo. Quero ouvir a gente nos últimos dias, nas últimas horas, na verdade, acho que isso não tem nem um dia inteiro ainda. Muito se falou que, primeiro, o Lula sinalizou, através do que rolou na imprensa, sobretudo, eu não vi o Lula se manifestar em juízo a respeito disso, mas ele correu a imprensa de que o Lewandowski seria a principal opção do Lula para assumir o comando da pasta da Justiça. Aí muito foi dito de que o Lewandowski talvez não teria mais pique, talvez não teria interesse, que ele estaria melhor na iniciativa privada, e ao longo das últimas horas surge, portanto, a especulação de que ele aceitaria, de que ele teria interesse nisso. Mas gostaria de que você fizesse uma reflexão acerca, primeiro, o Lewandowski é um bom nome, como é que você percebe o nome dele? Se você acredita que existe a percepção de que a pasta possa ser desmembrada em duas pastas, e como é que você avaliaria cada uma dessas possibilidades? Veja, vamos por partes. O Lewandowski tem o tamanho do ministério. Dino tem o tamanho do ministério. Os cargos têm um tamanho e os seus ocupantes têm que ter um tamanho que encaixe como peça de Lego. E o enorme espaço que tem o Ministério da Justiça pode ser ocupado pelo ministro Lewandowski. Agora, tem uma coisinha no meio disso, que é o seguinte: tempo e conjuntura, César. Cada vez mais o Brasil sofre com o problema da violência e cada vez mais a questão da segurança se coloca. Eu mesmo fico pensando, assim, é a minha tese, de que a esquerda não cuidou bem até hoje dessa questão da segurança, e as cobranças são muito grandes, porque quem mais sofre com a violência são os pobres. Então, o governo tem que dar uma resposta, porque o governo tem que dizer para as vítimas e os pobres de que se preocupa com a violência, se preocupa com eles. Senão, porque aí vem as narrativas, a extrema-direita diz que a esquerda é amiga dos bandidos, essa narrativa cruel que se estabelece. Por isso tem tanta bancada da bala, essa gente toda que vai para o parlamento com a promessa de que ela vai combater a violência, que bandido bom é bandido morto, etc. E nós sabemos que não é assim, de um não se tira um deve ser. É a lei de Hume. Há que se ter muito cuidado. O que eu quero dizer com isso?
que a pasta da Justiça, quando se fez a discussão no início do ano, eu era contra a subdivisão da pasta da Justiça em Justiça e Segurança, por uma série de razões. Uhum. Todavia, a demanda por segurança, a demanda da segurança é tão grande, inclusive em termos políticos, do que significa no imaginário social uma resposta do Estado com relação à violência crescente, ela, nesse momento, talvez isso fosse uma carga muito grande para o ministro Lewandowski, que tem o tamanho do Ministério da Justiça, mas pelo seu talento, sua envergadura, sua verve, sua credibilidade, emprestaria muito bem para o Ministério da Justiça. O Ministério, mas teria que se fazer uma cisão para que o Ministério da Segurança Pública, ou a pasta da segurança, a linha de frente vai exigir demais, né? E penso que eu não gastaria uma bala de prata ou de ouro, que é o ministro Lewandowski, com uma pasta que exige, por exemplo, ir ao Rio, ir a São Paulo, enfrentar essas questões todas que parece que ninguém mais tem dúvida que o governo precisa dar uma resposta para não perder votos e não perder, digamos, narrativas nas redes sociais, que hoje é o insumo da democracia, para o bem e para o mal. Eu penso que sim, o cara ideal é o Lewandowski, o tamanho do ministério. Todavia, em face da conjuntura e do tempo e das demandas sociais, teríamos que aí definir a pasta em duas, para que na segurança se colocasse um outro nome e deixasse a grande articulação política, que é o Ministério da Justiça, e sempre foi. Essa questão do Márcio Tomás Bastos e outros não tinha essa demanda de segurança, César. É outro tempo, é outra conjuntura, o crime cresceu muito. Eu não sei se me entende, essa minha preocupação inclusive, com o próprio ministro. Acho que, e o próprio governo não gastar e não desgastar um ministro do tamanho do Lewandowski com essas questões cotidianas do Zinho e caterva e tudo isso que envolve, né? Motim em presídio, que logo vai ter, aí pela frente nunca se sabe. E isso eu penso desse modo, né? Fazendo um exercício mental contigo aqui, suponhamos que exista uma separação entre segurança pública e justiça e que tenhamos, portanto, Lewandowski na justiça. Quem você aponta? Muito tem se falado do Capelli, por exemplo. Como é que existe algum nome, por exemplo, para a segurança pública que você acredita que seria ideal para fazer um bom trabalho nessa seara? Sim. Tem o Capelli, o Vadielu, o Vadi, e tem o Marco Aurélio, né? Que, por exemplo, o Capelli e o Marco Mac são jovens, né? Que pode andar de cima para baixo, de baixo para cima, enfrentando tudo isso. Acho que seriam dois nomes importantes na separação. Me parece que até, não me lembro bem disso, mas o próprio Marco Aurélio, lá no início, era a favor da cisão da pasta em segurança e justiça. Bom, ele pode ser um bom nome para isso. O Capelli, que já está enfronhado nisso tudo, o Vadi também, né? Claro, né? O próprio Paulo Teixeira, de repente, embora eu acho que Paulo Teixeira, nesse caso, se fizesse uma cisão e o Lewandowski não aceitasse, ele poderia ter o tamanho da justiça também, nesse caso,
nesse quebra-cabeça que se estabelece aí. Mas eu acho que não foge muito desses nomes assim, e do compromisso que cada um desses tem que ter, e eu venho batendo muito nisso. Eu, digamos assim, caríssimo César, eu sou de uma ala mais dura, mais conservadora com relação à segurança. Talvez pelo meu passado de 29 anos de Ministério Público, eu não tenho nenhuma ingenuidade. Não estou dizendo que as pessoas têm. Eu estou dizendo que eu, Lênio Streck, não tenho ingenuidades com relação ao combate à criminalidade, né? E tenho certeza, e sempre passei por isso. Todas as pessoas que me visitavam para reclamar de coisas no meu gabinete e que sofriam a violência era gente pobre. Os pobres sofrem com a violência. E nós temos que ter muito claro, eu diria, e se eu tivesse que dar um conselho para o novo ministro, com ou sem fusão ou cisão de pastas, há um direito fundamental à segurança pública e todas as pessoas têm o direito fundamental de não serem assaltadas. Parece uma platitude, algo pueril, mas isso faz uma diferença para as pessoas que são achacadas por milícias, por traficantes. 30% das comunidades, antigamente chamavam de favelas, enfim, do Rio, gente, são 2 milhões de pessoas que são reféns das milícias. Esse agora se entregou, mas eles vendiam gás, Kombi, tudo passa por eles. Veja a tarefa que o Estado tem e as atribuições de um ministro da Justiça ou de um ministro da Segurança Pública em caso de cisão de coisa. Então, eu acho que tem que agir, digamos assim, meçam bem a minha palavra, mas não vou poder deixar de usá-la. Há que pegar pesado nisso. Lênio, eu tenho 10 minutinhos finais aqui contigo e eu quero usar esse tempo para explorar o seguinte tema. A gente teve, ao longo dos últimos dias, um caso trágico de o que aconteceu, resultou numa morte por conta de notícias falsas que estavam sendo veiculadas via internet, que atribuíam um suposto caso que uma menina de 22 anos estaria tendo com uma figura pública notória que tem muita ressonância popular. Isso resultou numa morte e a gente sabe que páginas, por exemplo, como essa, ajudaram a catalisar, ajudaram a disseminar essas notícias. Isso remete a uma discussão, a meu ver, de novo, do projeto de lei 2630, mas também remete, e é aí que eu gostaria de te ouvir, a uma discussão mais ampla na própria forma como a gente está organizado enquanto sociedade. Tem uma discussão no nível sociológico, no nível jurídico que precisa ser feito aí, porque hoje a gente conta com um nível de tecnologia via internet, smartphones e tal, que não existia quando do nosso Código Penal em 1940, não existia da nossa Carta Magna durante a década de 80, enfim. Como é que você avalia isso? Gostaria que você discorresse um pouco a respeito da importância do que você sente com relação à regulamentação das redes sociais e como é que você acha, enquanto jurista, que esse tipo de regulamentação pode servir para evitar o que aconteceu, por exemplo, com essa tragédia. Bom, César, assim como o sujeito está dentro de um teatro e irresponsavelmente grita fogo, não tem fogo nenhum, o lema que fica é mentiras matam. Esse é um caso trágico em que uma mentira matou. A grande questão é como punir isto, né? Como punir o gozo da sociedade sem ser tirânico? Eis o grande lema, né, que se coloca em face dessa pós-modernidade em que
não há fatos. Existem apenas narrativas, existem apenas as interpretações e narrativas sobre os fatos. O que coloca em xeque, no fundo, porque, veja, pensa comigo, o César Callejon, pensa comigo uma coisa. Se uma notícia dessa mata, tu imagina um conjunto de notícias, quanto estrago pode fazer, inclusive com relação à democracia. Nós tivemos a democracia em risco por causa das notícias falsas sobre um artigo da Constituição. Gente, atenção, vamos trazer de volta isto que nós falamos um pouco lá atrás. Eu escrevi um artigo no O Globo e no outro jornal aqui do Sul, a Zero Hora, eu chamei assim, hermenêuticas criminosas. No fundo, isto que o Choquei esse fez, e essas outras coisas, essa nova classe que acha que influencer é profissão, desculpe, mas isso não é profissão, né? Uma coisa que qualquer um pode ser, não é profissão. Uma coisa que você não precisa estudar, não precisa ter nem uma questão orgânica. Um pedreiro, para ser pedreiro, precisa saber ser pedreiro. Organicamente, alguns estudam, etc., tornam-se mestres, etc., mas ele precisa ter expertise. Para ser um influencer, basta você ter o seu próprio canal e lascar coisa. Portanto, não é uma profissão tecnicamente falando. Ela se torna uma coisa muito perigosa. E a questão que se coloca nesses tempos que vivemos é: a democracia está em crise ou são os insumos da democracia que estão em crise? Para mim, são os insumos. Por quê? Porque a democracia vive da opinião pública. Mas como eu vou fazer uma opinião pública com esse tipo de gente fazendo isso? Em que cada um diz o mundo como ele acha. Ou seja, como se as linguagens privadas pudessem obnubilar ou obscurecer aquilo que é minimamente verdade. Por quê? Porque existem fatos. Existem fatos. Não existe apenas narrativa sobre fatos. E essa gente cria realidade. E eis o grande ponto. E essa gente cria aquilo que é um autor que eu estudei em 1984. Veja que eu sou antigo nesse negócio, eu não fervo na primeira, né? E eu me lembro de um autor tcheco chamado Karel Kosik, em que ele fala no claro escuro na sociedade, em que ele chama isso de o mundo da pseudoconcreticidade. Essa gente dos influencers e essa gente nas redes sociais, eles constroem essa pseudoconcreticidade em que você não sabe se o gato é pardo, não é pardo, que tipo de coisa que é, porque tudo pode. Quando tudo pode, nada pode. Porque em filosofia se diz tudo é, nada é. Resultado disso, mentiras matam. Solução: a modernidade estabeleceu uma cisão entre civilização ou barbárie. Nós somos modernos. Então, Hobbes, que quando há um momento que Hobbes diz: minha mãe pariu duas coisas, né? O medo e eu. Então, ele, com medo de tudo que acontece, escreveu o Leviatã, pelo qual o mundo, né, é um estado de natureza, da guerra de todos contra todos, e, de repente, há um pacto de associação e um pacto de submissão, e cria-se a noção do Estado Leviatã, que é o Estado interdita entre civilização ou barbárie. Há um custo de viver em sociedade. E nós, como somos modernos, nós temos que nos darmos conta de que a lei tem que interditar. E aí eu vou ao encontro do que você, no início, fala, que é quando você tem uma barbárie, e cá para nós, as redes sociais hoje
comportam-se como uma guerra de todos contra todos. É aquilo que, cuspido e escarrado, ou esculpido em Carrara, é aquilo que Hobbes denunciava, que a guerra de todos contra todos, etc., a barbárie. As redes sociais são a barbárie. Qual é a solução? Interdição. Estado. A psicanálise também faz isso pela noção do superego. O Estado tem que dizer: isto aqui é civilização, isto aqui é barbárie. Para ficar desse lado aqui, você tem um custo. O custo de viver em civilização é uma coisa chamada lei. E aí há que se ver como fazer a lei que interdita, e inclusive leis que podem punir gente que com a mentira mata, como foi o caso deste Choquei, etc. Está cheio dessa gente que vive da desgraça alheia. Temos que ver de novo aí aqueles filmes clássicos, o Abutre, os Abutres, é um filme antiguíssimo que passa numa mina em que o jornalismo deixa espichar, etc. Tem uma outra com o Darim. Montanha dos Sete Abutres, não é? A Montanha dos Sete Abutres, genial, exato. Que depois o Darim repete de um outro modo na Argentina, chamado caranchos, que são abutres, né? Carancho é uma espécie de abutre de outro tipo, em que mostra isso, e é necessário que os abutres sejam contidos. Não é possível que a gente normalize esse estado de coisas, e quando acontece esse tipo de coisa, nós temos que exatamente chamar a atenção daquela velha questão: onde está você, Estado? Isso serve, inclusive, quando nós falamos em combater a violência, nós temos que nos dar conta de que o combate à violência é o Estado retomar aquilo que é dele. Se a milícia entrou, porque o Estado faltou. Se o Choquei diz isso tudo e provoca a morte, é porque o Estado faltou de algum modo. E nós temos que ter muito claro essa questão toda, né? Perfeito. Lênio, você um minutinho e meio para a gente terminar aqui, mas eu não quero deixar de te perguntar isso. Você acha que o PL 2630 é o caminho, ou você vê outra saída jurídica que seja mais adequada? Porque me parece, evidentemente, que o Marco Civil não dá conta de endereçar a complexidade da questão no nível que a gente precisa. Como é que você entende? O PL 2630 é o caminho? Você vê uma outra solução? Um minutinho, querido, para a gente fechar isso, por favor. Eu sou mais estatalista nisso. Eu não acho que tem que jogar no colo das mantenedoras ou das plataformas que elas mesmo façam isso. Não, isso é papel do Estado, eu pago impostos. O Estado é que tem que fazer. Agora, o projeto joga no colo das grandes plataformas. As grandes plataformas fazem negócios. Agora, quer que faça uma autorregulamentação? Não me parece que a autorregulamentação ou que você vai reclamar da plataforma. Não, eu quero ir para o judiciário. O judiciário está aí para isso. Ele que tem que dizer, e o Ministério Público são bem pagos para isso, para me protegerem. E não a própria plataforma tem que sair caçando o cara, etc., etc., que me parece que não vai funcionar. Idealmente, uma coisa: na real político, na real jurídico, na real da sociedade no cotidiano, você precisa do Estado. Perfeito. Lênio, obrigado. Muita gente te elogiando aqui, dizendo da tua categoria de sempre. Tudo que você traz para a mesa é absolutamente pertinente, sempre com muita densidade, com muita propriedade. Jurista Lênio Streck, obrigado. Uma honra te receber aqui no N2. Um beijo grande, Feliz Natal para vocês aí. Fiquem em paz, tá? Feliz Natal e feliz Ano Novo para todos, né? Eu agora tiro uns dias aí de férias, né? Modéstia à parte, merecidas, né? E falamos no ano que vem. Valeu, querido. Valeu. Boas festas, bom descanso. Aproveite. Beijo.
Gente, é isso aí. Com isso, a gente encerra essa edição de hoje do N2. Amanhã cedo, vocês já sabem, a partir de 8 horas da manhã, tem o N1 com a Vivian Mesquita e os convidados. E amanhã à noite, 18 horas, estaremos de volta aqui com o N2, tá bom? Beijo grande, fiquem bem, até amanhã, tchau, tchau. Bom, eu estou aqui ao lado de Leonardo Boff e de Júlio Lancelotti, dois mestres espirituais deste país, um teólogo, um homem da pastoral das ruas da cidade grande, para falar sobre desafios, sobre lutas e esperanças para o povo do nosso país neste fim de ano. Então eu te convido para vir com a gente em vários episódios, a gente vai falar de vários aspectos, do Natal, da convivência, da tecnologia, do meio ambiente, do diálogo, de tudo isso. Vai ser bom.